Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém. Bora pra cima para mais um vídeo, mais um conteúdo aí para o nosso canal. Crescendo de nível em nível, o canal Seja Fonte. Louvor, frase e palavra. É forte. Bora pra cima. Dia hoje da reflexão de número 84, hein? Estamos crescendo dia após dia. Antes de estarmos apresentando a reflexão de hoje, é uma reflexão muito boa que vai te ajudar aí a equilibrar muitas vezes as suas emoções, pensamentos com respeito à opinião dos outros, tá bom? Vamos lá, vamos pra cima, tacar fogo na seara. Antes eu vou estar apresentando este livro aqui, ó, tá bom? O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso aí. Clássico sobre a sabedoria da riqueza. Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Olha, a vendagem é boa, hein? Vamos lá. Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico sobre como multiplicar a riqueza e solucionar problemas financeiros. Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo, George S. Clason traz soluções sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. Irmão Cleberson, quero comprar R$60. Você dá esse livro, irmão Cleberson? Com todo prazer. Arrume mais 2 inscritos para o nosso canal e o livro é seu, de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. Produção. Roda a vinheta. Brasil, bora pra cima, tacar fogo na... Vamos lá. A frase de hoje é essa aqui, ó. As 3 visões que um ser humano tem que se preocupar são: como as pessoas o veem, como ele se vê e como Deus vê ele. A mais importante é a terceira. Vou repetir, tá? As 3 visões que um ser humano tem que se preocupar são: como as pessoas o veem, como ele se vê e como Deus vê ele. A mais importante é a terceira. Amém? Quando você vai ler na Bíblia Sagrada um episódio muito marcante e muito significativo, quando Jesus vai chamar Mateus ou Levi, se você quiser chamar, a Bíblia diz que Jesus viu Levi. É interessante nós pontuarmos pelo menos 3 coisas.
Se a Bíblia diz que Jesus viu Levi, o que Jesus viu em Levi para chamá-lo? Até porque Mateus, que também é Levi, repito, então quando eu chamar aqui Mateus, é a mesma coisa que eu estou chamando Levi. Quando eu chamar Levi, é a mesma coisa que eu estou chamando Mateus. Quando Jesus chamou Mateus, é importante a gente pontuar algumas coisas. Mateus, ele era judeu, trabalhando para Roma. E é interessante que um judeu trabalhar para Roma, como ele era visto pelos seus outros irmãos judeus ou os seus compatriotas. Ele era visto como um traidor, traidor dos seus irmãos, traidor da pátria, mentiroso, traiçoeiro, enganador e daí para mais. Então olha só como os irmãos judeus de Levi o viam como um traidor, um trapaceiro, traidor da pátria, dos seus costumes e de suas leis. Vai refletindo aí, tá? Os irmãos judeus de Levi o viam como um traidor. Uma pergunta: mas como Levi se via? Ele se via como um trabalhador. Então olha só, parece que as coisas começam a ficar meio diferentes, porque os judeus viam Levi como um traidor. Levi se via como um trabalhador, cumprindo a sua função para se sustentar e sustentar sua casa ou seus gastos. Aí vem Jesus, nesse mesmo cenário, e o texto vai dizer que Jesus viu Levi. O que Jesus viu em Levi? Só recapitulando, os judeus viam Levi como um traidor. Levi se via como um trabalhador. Mas vem Jesus, olha para Levi e não vê um traidor. Vem Jesus, olha para Levi e não vê um trabalhador apenas. Jesus olha para Levi e vê um discípulo. Jesus olha para ele e diz: vem, segue-me. E olha só que interessante a reflexão de hoje. Dentro deste homem está as 3 visões mais importantes que todos nós devemos se preocupar. Quais são elas? Como as pessoas te veem? Como você se vê? E a mais importante, como Deus está te vendo? E calma, eu sei que você provavelmente é daquelas pessoas que, assim como eu, já falou muito isso aqui, ó. Eu não me importo com a opinião dos outros. Para mim, tanto faz a opinião da multidão. Para mim, tanto faz a opinião do jeito que as pessoas me veem. A pergunta que eu te faço é: até que ponto isso é verdade? Porque realmente existem alguns pontos que realmente a gente não pode se importar mesmo com a opinião de algumas pessoas. Mas até que ponto você não se importa com a opinião dos outros? Até que ponto você não se importa a maneira como as pessoas te veem? Porque todo ser humano, eu, você, às vezes não quer falar isso, né? Mas a gente quer ser aceito pelas pessoas.
A gente quer ser bem visto pelas pessoas. A gente quer ser bem falado pelas pessoas. E é óbvio, é lógico que eu e você se importa sim com a opinião dos outros. Porque você gosta de ser bem visto, você gosta de ser bem falado. Então, até que ponto, quando você diz, eu não me importo com a opinião dos outros, até que ponto isso aí é verdade? É óbvio que quando as pessoas falam de você, ou as pessoas demonstram para você como elas te veem, tem que ter um crivo. Porque tem muita gente que às vezes fala muita besteira ao nosso respeito. Porém, não são todas. Algumas pessoas também falam algumas verdades ao nosso respeito. Então a opinião dos outros importa. A maneira como as pessoas nos veem importa. Agora, qual o crivo que eu tenho que ter na minha vida para saber separar a opinião que realmente importa dos outros e a opinião que não importa dos outros? Qual é o crivo? O crivo é aquilo que você faz. O crivo é aquilo que você pensa. O crivo é aquilo que você fala. O crivo é a maneira que você expressa seus sentimentos. Então a maneira que você pensa, que você sente, que você fala, como você olha as coisas e como você age, está dizendo quem é você. E dentro dessas opiniões dos outros, é a sua vida que está fazendo o crivo sobre a opinião dos outros que é verdadeira e a opinião dos outros que é falsa. Como as pessoas têm te olhado, têm te visto? Qual a opinião dos outros ao seu respeito? Reflita nisso. Será que as pessoas só estão falando mal de você? Só te vê como uma pessoa ruim, mau caráter? Ou será que as pessoas estão falando bem de você e te vê como uma pessoa boa, de bom caráter? Aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Qual é o crivo dessas opiniões? É a sua vida. Você realmente é uma pessoa de bom caráter ou mau caráter? Você realmente é uma pessoa de boas palavras ou palavras ruins? Você é uma pessoa de boas ações ou ações ruins? Saiba que dependendo da maneira que você viva, as pessoas só estão falando verdades ou mentiras ao seu respeito. E qual é o crivo? A sua vida. É a sua vida que dita o que as pessoas estão falando ao seu respeito. Se é verdade ou se é mentira. É a sua vida. Então hoje essa reflexão aqui, olha que eu nem entrei na terceira. A terceira opinião aqui, a terceira visão. Já já a gente entra. Saiba que é a sua vida que dita o crivo sobre o que é verdade e mentira ao seu respeito. Então hoje você tem que parar para refletir. Que vida você está vivendo? Que vida você tem demonstrado para as pessoas? Que palavras você tem falado para as pessoas? Quais os sentimentos e pensamentos que estão sobressaindo de dentro de você, que está resplandecendo para as pessoas ao seu redor? É óbvio que tem muita gente que não sabe nem formar uma opinião direito. Às vezes, é o papagaio da história, só repete o que ouviu dos outros. Eu sei que tem muito disso. Mas saiba que no fundo, é a sua vida que tem que fazer o crivo de tudo isso aí. Como as pessoas estão me vendo e o que elas falam ao meu respeito. E para desse pensamento dizer, qualquer opinião ao meu respeito para mim pouco se importa. Mentira, você se importa sim. Eu me importo, você me importa, todas as pessoas se importam com a opinião dos outros. Porque se não fosse assim, muitas pessoas não estariam em depressão, em ansiedade, por causa da maneira como as pessoas o veem,
por causa das palavras dos outros. Tá vendo como isso é uma mentira? Esse não se importar com a opinião dos outros. O ser humano se importa sim, mas o crivo dessas opiniões dos outros tem que ser a sua vida. Como você se vê? Qual a opinião que você tem ao seu próprio respeito? É verdade ou é mentira de acordo com aquilo que você tem vivido? É você, é dia de reflexão. É você que tem que refletir. E agora, tem a opinião, que ela é mais importante do que a opinião dos outros. Ela é mais importante do que a minha opinião que eu tenho sobre mim mesmo. E é mais importante do que a opinião que você tem sobre você mesmo. É como Deus nos vê. Como Deus nos olha. Qual a opinião de Deus ao seu respeito? Dentro daquilo que você tem pensado, sentido, falado e feito. Para Mateus, os judeus o viam como traidor. Para o próprio Mateus, ele se via como um trabalhador. Mas Jesus, o Deus da história, viu Mateus como um discípulo. Como Deus tem te visto? De acordo com suas ações, de acordo com o que você tem falado, de acordo com o que você tem pensado. Será que Deus tem te visto como um verdadeiro filho dele, que obedece aos seus mandamentos, faz o que ele manda? Ou será que Deus tem te visto apenas como um desobediente, uma criatura que faz tudo o que a sua carne te pede? Como Deus tem te visto? Saiba, repito, essa é a opinião mais importante. Esse é o ponto de vista mais importante. E se eu fosse você que tem vivido a vida toda torta, toda errada, vivendo da maneira que quer, falando o que quer, se comportando como quer, se eu fosse você, eu me preocupava com essa terceira opinião. Porque essa terceira opinião aqui, ela não é baseada no que os outros falam. Essa terceira opinião aqui é baseada em quem realmente te conhece. É baseada na pessoa que realmente te conhece de dentro para fora, conhece todos os seus pensamentos, conhece todas as suas palavras, todos os seus sentimentos, todas as suas ações, e ele tem uma balança, ele sabe quem é você na presença dele. A opinião dele é muito importante na sua vida. E o que eu quero, na verdade, é que Deus esteja te vendo como Jesus viu Levi. Jesus viu em Levi um discípulo. Meu desejo é que Jesus também encontre dentro de você um discípulo. E que toda essa ruindade, maldade dentro de você se dissipe. E ele olhe para você e diga: realmente eu estou vendo um filho, um discípulo, alguém que quer obedecer aos meus mandamentos. E aí, como você acha que Deus está te vendo? Essa é a opinião mais importante. Então reflita nessa frase de hoje. As 3 visões que um ser humano tem que se preocupar. Temos sim que se preocupar com essas 3 visões. Primeira, como as pessoas te veem? E aí, como as pessoas têm te visto? Hein? É verdade ou é mentira aquilo que as pessoas falam ao seu respeito? É verdade ou é mentira a maneira como as pessoas te veem? Segundo, como você se vê? Eu acho que depois de Deus, a pessoa que realmente te conhece é você mesmo. É verdade ou é mentira aquilo que as pessoas têm falado sobre você? De acordo, não com o que você fala apenas, mas de acordo com o mais importante, aquilo que você vem demonstrando há muito tempo. Amém? E a terceira, mais importante, como Deus te vê? Será que Jesus está te vendo como um discípulo ou Jesus está te vendo como um desobediente? Será que Jesus está te vendo como alguém que fala uma coisa, mas faz outra? Ou que realmente o que fala, faz? E aí,
como Deus está te vendo. Reflita nessas 3 visões, nessas 3 opiniões. E eu lhe garanto, se você melhorar nessas 3 visões aqui, começar a se preocupar, a maneira como você tem se apresentado para o próximo e para Deus, lhe garanto que você só vai evoluir como ser humano. Crescer mentalmente, crescer emocionalmente e crescer em todas as áreas. Porque Deus ama quem faz uma autorreflexão para melhorar, ao invés de refletir nos outros para buscar defeito. Deus ama essas coisas. Amém? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai está procurando. Será que Ele também te viu? Será que Ele também te achou? Sorriso de crente, eu e o Felicidade. Olha, não para de sorrir esse menino, é alegria demais a todo momento. Me contagia, me contagia. Deus abençoe.